Fala, povo de Deus, tudo na paz? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje estaremos tratando a respeito do filho pródigo, a parábola do filho pródigo que fica em Lucas capítulo 15, versículo 11. Quem fez essa parábola foi o próprio Jesus. E trataremos hoje a respeito dos 7 equívocos, 7 erros que o filho pródigo cometeu quando Jesus narra essa história. Então, você que entrou agora no nosso canal e vai assistir esse vídeo, comenta, curte, salve, compartilhe. Amém? Vamos começar? Vamos lá, roda aí. Leia comigo lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, o começo, para a gente começar a falar sobre os 7 erros, 7 equívocos que o filho pródigo cometeu e que nós não podemos mais cometer, ok? Vamos lá, lê comigo. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E aí você continua até o versículo 32. Você vai perceber que essa parábola ela é muito importante para nossas vidas, porque podemos aprender muitas coisas com o filho pródigo. E por que aconteceu isso com ele? O rapaz tinha pouca experiência, né? Queria viver uma vida sem regras, viver uma vida sem princípios, sem leis. Estava cheio de planos, estava parecendo tão certo, tão perfeito no seu plano. Onde foi que o filho pródigo errou? E nós vamos falar sobre isso. O primeiro erro que o filho pródigo comete é achar que o dinheiro é a fonte da sua felicidade. Vamos abrir lá em Mateus 6, 24. Vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está falando sobre isso por quê? Porque aquele que não sabe cuidar do seu dinheiro, do que você ganha, ele acaba sendo controlado pelo que ele tem. E ele sendo controlado pelo que ele tem, quando ele está sem dinheiro, quando ele está escasso, ele acha que não tem mais solução para sua vida, a sua vida terminou, a sua vida acabou, ele está depressivo, fica angustiado, ou seja, coloca o dinheiro como um ponto de inflexão, como uma ponte de determinar a sua felicidade e a sua tristeza. É o que nós não podemos cometer. O dinheiro ele não pode controlar você. O dinheiro não pode fazer você uma pessoa serva dele, a escrava dele. A palavra de Deus fica bem clara dizendo isso, que nós não podemos deixar o dinheiro nos dominar. Porque o dinheiro pode te controlar se você não souber usá-lo. O dinheiro é para saber usar. E outra, ele não é a fonte da sua felicidade. A fonte da nossa felicidade é Deus. A fonte da nossa felicidade é Jesus. Nós não podemos colocar o dinheiro na frente. Nós não podemos colocar o dinheiro como se fosse o comandante, o gerente, o chefe geral da nossa segurança, do nosso conforto, da nossa felicidade. Você não pode deixar o dinheiro controlar quem você é. Aprenda a controlar o que você carrega no bolso. Aprenda a controlar o que você carrega na carteira. Quando você estiver com as suas emoções afloradas, no momento de raiva, de ira, de ódio, de alegria, de felicidade, não toma decisões financeiras. Não toma decisões que podem ocasionar a sua falência. Pode prejudicar a sua vida e não somente a sua vida, mas sim a sua família. Então o primeiro erro que ele cometeu é achar que o dinheiro era a fonte da sua felicidade. Então, cuidado. Onde você tem colocado o seu dinheiro? Como ele tem agido sobre a sua vida? Será que você está sendo servo ou senhor do dinheiro? É um erro aí que ele cometeu, um equívoco que nós também temos que se preocupar bastante. Beleza? Segundo erro que o filho pródigo cometeu, desonrar o seu pai. Irmãos, não podemos desonrar. O que está escrito no 5º mandamento? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honrai pai e mãe para que os seus dias se prolonguem aqui na terra, diz o Senhor teu Deus. Isso ficou à mostra, por quê? Por que isso aconteceu? Porque ele estava pedindo ao seu pai uma herança. A herança, sabemos muito bem que ela só temos o direito de adquirir depois que nossos pais falecem, não quando eles estiverem vivos ainda. Porque você está pedindo algo que ainda pertence ao seu pai.
Portanto, você não tem o direito ainda da tua herança. E ele tinha direito a 1/3 do que o pai dele tinha. E ele acaba pedindo ao seu pai. E seu pai concede. Cuidado, isso vai reduzir, otimizar o seu tempo aqui na terra. Honra teu pai, honra tua mãe. Olha quantas pessoas estão deixando de honrar o pai, a mãe. Olha quantas pessoas estão brincando com o sentimento dos pais. Olha quantas pessoas estão fazendo isso e não estão percebendo, através de xingamentos, através de palavras feias, mal colocadas, mal posicionadas. Cuidado, não fale com teu pai, com tua mãe, da mesma forma que você fala com seus amigos. Honrar não é sentido de você consertá-los. Ah, mas meu pai, ele é cracudo, ele bebe, é cachaceiro, o meu pai xinga, o meu pai fala isso, faz aquilo outro. Quando nós falamos de honrar, quer dizer que você vai aceitá-lo da forma que é, não querer consertá-lo, entende? Honrar quer dizer, eu vou aceitar da forma que ele é. Isso que é honrar, é você tê-lo e respeitar a posição dele, a atitude dele, o comportamento dele, mas não deixar de honrar. Isso otimiza o seu tempo na terra. Então cuidado, não desonra como o filho pródigo desonrou, pedindo a herança no momento errado. Eu vou te liberar uma chave, eu quero que você preste bastante atenção. A bênção no momento errado vira maldição. É isso mesmo. Grava isso, anota aí para você não esquecer. A bênção no momento errado vira maldição. Ah, mas é meu por direito. Sim, no tempo certo. Enquanto você não aprender a esperar, a sua bênção vai se tornar maldição, porque você pegou ela precipitadamente. Você não pode pegar o que ainda não é teu. Você não pode trazer para a tua vida o que ainda não te pertence. A bênção antecipada vira maldição. Aguarda isso. Pare de querer pegar o que não é seu por antecipação. Tudo que você queira fazer sem aguardar o tempo certo de Deus vai virar maldição para a tua vida. Você só recebe a herança do pai se você honrar a paternidade do seu pai. Como assim, irmão Júnior? Ele pediu a herança do pai dele, mas o que ele queria realmente era sair da presença do pai, ou seja, se afastar do pai. Como você pede algo ao seu pai se você está querendo se afastar dele? Ou seja, ele não estava querendo somente a herança, ele queria independência. E ninguém fica independente do nosso pai. Ninguém fica independente do nosso Senhor e adquire proteção. Se você está longe de Deus, não tem como Deus te proteger, não tem como Deus te guardar, não tem como Deus cobrir você com as suas asas. Ou seja, a herança estava pronto para o filho pródigo, mas o filho pródigo não estava pronto para essa herança. E por conta disso, a herança virou uma maldição para a sua vida, porque ele quis adquirir antes do tempo. E outra coisa, o que nós temos que absorver nessa terra não é herança. Herança acaba, é ter. Nós temos que ser. Ou seja, era o legado que o pai dele estava entregando. Então, pare de querer ter status e queira ter legado. Amém? Troca o ter por ser. Você é a imagem e semelhança do Criador. Amém? Vamos para o terceiro? O terceiro é erro de prioridade. Quanta gente está cometendo esse erro? Erro de prioridade. O filho pródigo cometeu esse erro. Por quê? Porque ele colocou as coisas materiais na frente de Deus. Ele colocou os prazeres na frente de Deus. Ele colocou tudo à frente de Deus. Como nós temos errado com o Senhor colocando outras coisas como prioridade na nossa vida? Quando você percebe isso, você entende que nós fazemos tudo errado. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus 6,33 o seguinte: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busca primeiro o Senhor, busca o seu reino, depois a sua justiça, e as demais coisas serão saciadas, serão acrescentadas na tua vida. Então não se preocupe com as coisas, se preocupe em ser, como a gente falou anteriormente. Se preocupe em crescer na graça e no conhecimento, que Deus vai te honrar naquilo que você precisa. Mas ele queria colocar na frente os seus prazeres, as suas amizades, e por conta disso, ele sofreu. Então eu quero te fazer uma pergunta: quais são as suas prioridades hoje? Quem você tem colocado como prioridade? Então, antes de você fazer a sua prioridade, coloca quem deve ser prioridade na tua vida. Antes de tudo, coloca Deus como centro da sua vida. Amém? Vamos para o quarto? O quarto erro, equívoco que ele comete é o equívoco do desperdício. É isso mesmo. Irmãos, ele recebeu o dinheiro. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: que ele pegou o seu dinheiro e dissipou. Ele gastou. Ele extravasou, ele fez tudo o que ele queria.
sem pensar, sem se preparar, sem saber o que ia fazer. Ele acabou fazendo por fazer, gastou mesmo com seus amigos, fez farra, ele fez tudo o que ele queria fazer. Tudo na hora errada, tudo no tempo errado. E o que nós às vezes cometemos esse erro. E Jesus, ele deixa para nós aprendermos com a multiplicação dos pães, lembra? 5 pães e 2 peixes. Ele pegou e multiplicou. Só que sobrou cestas e ele mandou juntar para que ele pudesse trazer aquele ensinamento de desperdício, ou seja, para que nós pudéssemos entender que não se deve jogar fora, não se deve desperdiçar, ele não se agrada de desperdício. Ele juntou para dar para outras pessoas. Ou seja, cuidado, você tem desperdiçado. Olha quanto tempo você tem desperdiçado. Olha quanta coisa você tem desperdiçado na tua vida. Será que você está gastando dinheiro à vontade? Será que você está fazendo com o teu dinheiro sem valer a pena? Está gastando o seu dinheiro sem valer a pena? Será que você tem ajudado as pessoas? Será que você tem ajudado a si próprio, a sua família? Ou você tem desperdiçado até o seu tempo? Porque um dia isso tudo será cobrado. Deus irá nos cobrar o tempo que nós estamos fazendo aqui na Terra, o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então, começa a usar, a utilizar com eficácia, começa a utilizar corretamente o seu tempo, porque o que você não está utilizando, Deus ele está anotando e você vai ser cobrado pelo que você está tendo na Terra. É isso mesmo, verdade. Você tem que tomar cuidado com desperdício. Nós temos que ter cuidado com desperdício. Uma moeda que é muito cara e que nenhum bilionário consegue comprar e resgatar é a moeda do tempo. Essa não tem como dar troco, essa não tem como pagar, essa não tem como voltar mais atrás. Acabou. Esse tempo que a gente está tendo agora vai acabar. Então aproveita o tempo, não desperdiça mais nenhum tempo fora da casa do Senhor, longe da sua presença, porque um dia ele irá voltar e vai levar a sua igreja que estava atenada, esperando o seu noivo. Amém? Então tome muito cuidado. Quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito com o seu tempo? Será que você tem gastado o seu tempo da forma correta? Tá aí mais um erro, mais um equívoco que ele cometeu, que nós podemos aprender e precisamos de verdade aprender a utilizar o nosso tempo. Algumas pessoas até dizem que são tolas, as pessoas que trabalham muito, gastam muito tempo para adquirir dinheiro e guardam, estocam dinheiro. E aí fica metade da vida juntando dinheiro. E na outra metade gastam dinheiro, gastam recursos para suprir a saúde que perderam por estar juntando dinheiro. Algumas pessoas falam sobre isso e é interessante, cuidado. Quando você for adquirir dinheiro, quando você for abrir mão desse tempo, cuidado. Saiba usar o seu tempo da forma correta, porque nenhum dinheiro do mundo vai conseguir resgatar isso. O tempo. Amém? Vamos para o próximo? O quinto equívoco que o filho pródigo cometeu foi falta de previsão. A falta de previsão que ele está falando aqui, isso aqui está junta com o quarto, né, do desperdício. Ele está gastando tudo, ele está usando, está fazendo tudo que não é agradável aos olhos de Deus. Ele está fazendo tudo e esquecendo de guardar, ou seja, falta de previsão. A palavra de Deus vai dizer que chegou o tempo da escassez, chegou um tempo que estava faltando comida e ele não sabia suprir. Por quê? Porque ele não tinha mais nada, ele não guardou, ele gastou o dinheiro, ele foi para farra, ele fez tudo que não era para ter feito e acabou agora precisando, porque na nossa vida acontece a mesma coisa. Vai haver um tempo de crise, vai haver um tempo de dificuldade. E aí, você está preparado para esse tempo? Então, cuidado. Será que você tem preparado a tua vida para enfrentar um tempo de crise? Como esse que houve em 2020, 2021, no tempo do Covid-19, lembra? Passamos muita dificuldade, muitas empresas fecharam, muitas pessoas faliram, muita gente ficou em crise. Por quê? Porque não se prepararam, não estavam aptos, não estavam preparados para passar uma dificuldade. É assim que acontece na nossa vida. Temos que estar preparado o tempo inteiro, porque Jesus vai voltar e quando ele voltar você tem que estar preparado. A previsão não é somente para a parte financeira, para uma parte emocional, mas sim para estruturarmos a nossa vida espiritual com relação à salvação. Você tem que estar com a lamparina sempre acesa, sempre com azeite. Você tem que estar preparado. Por quê? Tem pessoas que estão quebrando emocionalmente e espiritualmente. Cuidado com as pessoas que têm andado à sua volta. Isso pode te prejudicar muito na frente. Então, se previne agora. Começa a fazer o que você não fazia antes, para você não desfalecer no meio do caminho. Amém? Vamos para o sexto erro? O sexto erro é falta de preparo. O que nós vimos aqui que aconteceu com o filho pródigo? Ele não estava preparado para receber o tempo de crise. Então, por ele não estar preparado, ele acabou assumindo qualquer emprego. E ele acaba pegando qual emprego? O emprego de apacentar porcos.
Sabemos muito bem que os judeus, naquela época, eles abominavam os porcos. Por quê? Porque é imundo. Então eles nem faziam sacrifício com porcos. Eles não se contaminavam com os porcos. Até inclusive os gadarenos se afastavam, eram afastados dos judeus. Por quê? Eles cuidavam dos porcos. Então, ele acabou pegando uma profissão que tinha que andar com a imundícia. Ou seja, para os judeus, eles estavam numa pior profissão que ele podia imaginar. Ele estava na escassez mesmo. Ele estava querendo já, sentindo vontade de comer. Olha só, irmãos, lavagem, comer aquele alimento dos porcos. Porque ele não se preparou. Cuidado, não saia da casa da sua mãe, do seu pai, sem se preparar. Se preparem. Começa a crescer, começa a estudar, começa a fazer cursos, mentorias. Não se afasta do seu pai. Muito menos esteja mal preparado. Se prepare, porque Deus vai te chamar para uma grande obra. Mas nessa grande obra, Ele só vai te dar se você souber estar preparado, se você estiver capacitado. Porque se você não estiver capacitado, Ele não vai te chamar, Ele não vai te escalar. Então se preparem. Parem de ficar olhando para a vida alheia. Parem de ficar olhando para a vida dos outros e comece a olhar a sua. Comece a crescer, que Deus vai te honrar no tempo certo. Amém? Esse é o sexto. Falta de preparo. Um grande erro e equívoco que ele cometeu. Vamos para o sétimo e último? Irmãos, o sétimo é pesado. O sétimo é confiar nas pessoas erradas. Esse filho pródigo acabou confiando nos seus amigos. Acabou confiando em pessoas que ele achava ser amigos. Então, cuidado com quem você tem andado, quem você tem confiado. Quais são as pessoas que têm andado à sua volta? Será que elas estão te dando um bom conselho? Será que elas estão junto contigo? Será que elas estão te ajudando a caminhar? Porque o filho pródigo, ele gastou seu dinheiro disparado, indo para farra, indo para aqui, para aquilo outro, e ele começou a viver uma vida dissolutamente. Ele começou a viver uma vida miserável, ele começou a viver uma vida que Deus não tinha planejado para ele. Então cuidado com as suas amizades. Começa a olhar quem são seus amigos, quem está andando à sua volta, porque se você não souber andar com amizades boas, você vai cair e vai perder tudo. E outra coisa, ninguém vai te ajudar, porque os seus amigos também têm problemas. Os seus amigos têm dificuldades e eles não vão querer trocar as dificuldades deles com a sua dificuldade. Portanto, saiba escolher bem os seus amigos. Então cuidado com as suas amizades. Cuidado onde você tem colocado o teu pé. No ambiente que você habita. Porque na Bíblia vai dizer, Salmos, capítulo 1, o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, cuidado. Não ande com quem Deus não mandou você andar. Não fale com quem Deus não falou para você dizer nada. Não tem intimidade. Cuidado com as suas amizades. Amém? Bom, nós vamos ficar por aqui e espero que você tenha aprendido. Eu parto do princípio que nós não cometemos erro, cometemos aprendizado. Quando você não acerta, você aprende. Então, isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Nós estaremos falando sobre os 7 acertos do filho pródigo. Eu tenho certeza que vai inspirar a sua vida. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e não esqueça, seja melhor que você mesmo todos os dias. Graça e paz. Amém.